Olá, bem-vindos à Solução Saival. E nesse vídeo vamos aprender a como obter análises acerca de desempenho de um pesquisador para fins de recrutamento e seleção. Vamos ingressar então na opção Explorar. Parte superior esquerda da tela temos esse botão em laranja, no qual vamos buscar a nossa entidade. Se queremos, claro, trabalhar com o perfil de um pesquisador, temos os ícones aqui. Cada um deles representa uma entidade analisável. O segundo ícone representa pesquisadores e grupos de pesquisadores. É com ele que vamos trabalhar hoje. Eu poderia fazer uma busca na lupa por qualquer pesquisador que tenha publicações em revistas que estão indexadas na base de dados Scopus, que hoje é a maior do mundo em termos de cobertura. Então, qualquer pesquisador que tenha duas ou mais publicações em revistas indexadas, automaticamente você encontrará o perfil desse pesquisador na base, de dados Scopus e também aqui na solução Saival. Eu vou utilizar o perfil de um autor aleatório. Vamos buscar aqui o Adachi. E vejam que eu posso explorar tanto um período de tempo quanto campos de conhecimento, grandes áreas ou sub-áreas de conhecimento. Como eu não sei exatamente em qual área esse autor trabalha, eu não vou selecionar um campo de conhecimento específico. Faz sentido também quando o autor trabalha de maneira interdisciplinar e multidisciplinar, não é necessário selecionar uma grande área ou sub-área de conhecimento. Em seguida, eu vou buscar do lado esquerdo da tela, nessa lista de análises, as opções que fazem mais sentido para o meu recrutamento e seleção. Uma das funcionalidades mais interessantes, e recentes que temos aqui é essa opção dentro da seção de Bibliometrics, chamada Authorship Metrics. Vamos ingressar nessa análise. Vejam que eu posso personalizar agora o intervalo de tempo desde 1996 até os dias atuais. Eu vou usar como exemplo para minha análise 2010 a 2024. Vou clicar em Apply. E agora temos a análise desse autor, que seriam as contribuições relativas desse autor para o seu conjunto de documentos nesse período de tempo. O autor tem 146 documentos publicados e ele figura como primeiro autor em somente 4 documentos. Então, aí está, por exemplo, uma possibilidade de analisar contribuições relativas de um autor para a totalidade do seu conjunto de documentos. Claro que sempre devemos levar em consideração o tempo de carreira do autor, as disciplinas, a área na qual ele trabalha, com a qual ele faz parte, porque cada campo de conhecimento tem a sua especificidade, cada tempo de carreira do autor também é preciso ser levado em consideração. Podemos exportar essa análise em modo XLS e CSV e também criar um relatório sobre isso. Temos vídeos dentro dessa série de vídeos explicando especificamente sobre a criação de relatórios. Outra análise importante para recrutamento e seleção é a análise de quartis de revistas, que fica logo abaixo de Authorship Metrics, do lado esquerdo da tela. Nós podemos analisar quais são os quartis de revistas que esse autor está publicando. Então, temos aqui, grande maioria dos trabalhos desse autor está no primeiro quartil de revista, ou seja, é o quartil mais importante porque se trata das top 25% de revistas mais citadas de maior impacto em todo o mundo, de acordo com a métrica CiteScore. Eu poderia modificar a métrica para Source Normalized Impact per Paper, que é a métrica também para revistas, e a métrica do Cimego, também para revistas. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca de seleção ou cálculo das métricas, temos sempre aqui um guia chamado Metric Guidance, que nos traz a explicação da métrica que estamos visualizando. Então, aqui tudo sobre a métrica CiteScore,
com a explicação, um pouco mais em detalhes quando essa métrica é útil, quando ela deve ser utilizada com cautela, métricas que podem ser combinadas com ela. Então, tudo em detalhes, em profundidade, para que vocês conheçam o cálculo de uma métrica. E tudo que está em azul é clicável. Então, eu tenho acesso a esses 87 documentos do autor que estão no primeiro quartil de revistas de acordo com a métrica Sitescore. Eu posso exportar também sempre esses detalhes dessas publicações, clicando em Export Spreadsheet e aqui visualizando esse cardápio de metadados com tudo sobre os detalhes de publicação, se esses documentos fazem contribuição aos objetivos da ONU, as métricas relativas a esses 87 documentos e muito mais. Então, eu posso exportar em XLS ou CSV também. Voltando para a nossa tela inicial, estávamos aqui nos quartis de revistas. Outra análise interessante também é a aba Topics. Podemos visualizar o quão interdisciplinar é o trabalho desse autor, visualizando aqui as linhas de pesquisa, os temas de proeminência mundial com os quais ele tem trabalhado ativamente. Esse autor tem trabalhado com 22 tópicos, que são uma parte mais micro, e 17 clusters, que são uma parte mais macro, de divisão da ciência, porque antes nós tínhamos a divisão da ciência somente em grandes áreas e sub-áreas de conhecimento, agora a Elsevier tem criado mais de 99 mil tópicos de proeminência mundial, e aqui divididos com base, classificados com base em padrões de citação. Então, essa é a lista desses 22 temas, linhas de pesquisa que esse autor trabalha com os documentos publicados em cada um desses temas. Nós chamamos de temas de proeminência mundial porque nós fazemos um cálculo para saber qual é o ímpeto desse tema no mundo. Então, clicando na barrinha em laranja ao lado do tema, eu consigo identificar como foi feito o cálculo dessa proeminência desse tema. É uma combinação de três métricas: contagem de citação, visualização e site score das revistas. Quanto mais próximo de 100 mil, mais ímpeto tem esse tema, esse tópico no mundo. E já temos estudos comprovando que quanto maior o ímpeto do tópico, mais chances desse pesquisador receber aporte financeiro, financiamento para o seu trabalho. Além dessa visualização por tabela, temos a visualização por essas duas outras opções. A roda é super interessante porque nos mostra facilmente a identificação da interdisciplinaridade dos trabalhos desse autor. Os trabalhos, as cores da legenda aqui abaixo representam as disciplinas, e o tamanho de cada globo representa a quantidade de documentos publicados dentro desse tópico. Os tópicos que estão mais próximos ao centro da roda são tópicos mais interdisciplinares, e os tópicos que estão mais próximos ao canto a borda significa que são tópicos mais relativos a essas disciplinas, então mais específicos. Então, essa é uma outra possibilidade de analisar, buscar autores para recrutamento e seleção de acordo com o que é importante na demanda da instituição. Uma outra análise importante seria a colaboração geográfica desse autor. Podemos saber se esse autor tem trabalhado de maneira nacional, institucional, internacional, ou se esse autor não faz colaboração, ele trabalha somente sem coautoria. Então, aqui no caso desse autor, ele trabalha muito mais nacionalmente. Então, quase metade dos seus trabalhos vem de colaboração nacional e ele tem um impacto aqui. Sempre trazemos a métrica impacto da citação ponderada por campo de conhecimento relacionada aos modos de colaboração, para que a gente consiga fazer essa relação entre impacto de citação e modos de colaboração.
Essa métrica é valorada pelo número um. Aqui no guia para as métricas, vocês podem encontrar a explicação acerca da métrica. Vejam que ela tem o média mundial esperada de um. Então, tudo que está acima de um está alcançando a média mundial, está acima da média mundial esperada. Abaixo de um, abaixo da média mundial esperada de impacto de citações ponderadas por campo. No caso desse autor, quando ele trabalha em colaboração nacional, porque é um autor, se eu não me engano, oriental, então faz sentido, a colaboração nacional lá ter mais impacto do que a internacional. Novamente, eu posso conhecer tudo que está em azul, então conhecer esses 35 documentos desse autor em modo de colaboração internacional. Eu posso filtrar pelos trabalhos que são open access, eu posso filtrar pelos trabalhos que são somente artigos, por exemplo. Vou limitar aqui. Então, agora eu tenho 19 documentos desse autor que são provenientes de colaboração internacional, somente artigos, somente open access. E, novamente, eu poderia exportar todos os detalhes dessas publicações na opção Export Spreadsheet. Então, tudo é muito detalhado e muito personalizável aqui, desse tipo de análise. Também podemos visualizar, um pouco mais em detalhes as métricas acerca de citações. Então, tudo sobre as citações desse autor. São três métricas super completas que também podemos exportar. E podemos ter também uma possibilidade de comparar na opção, na opção Compare. Vamos selecionar da parte superior Compare All Metrics. E agora vamos adicionar o perfil desse autor para fazer uma comparação de métricas. Clicando no segundo ícone Pesquisadores e Grupos, eu vou selecionar o autor com o qual eu estava trabalhando. E agora nós vamos remover da análise as outras entidades que eu estava utilizando, clicando no X. Então, agora nós temos somente o perfil do autor. E eu posso escolher nos eixos Y, X e terceira métrica uma combinação de métricas para visualizar o perfil desse autor. Então, por exemplo, se eu quero saber se esse autor tem menções em diferentes países, aqui nós temos Number of Citing Countries. Eu posso saber a quantidade de países que estão citando os trabalhos desse autor. Uma outra métrica interessante seria na seção de publicações, Subject Area Count, que eu poderia saber a quantidade de áreas de conhecimento nas quais as publicações desse autor aparecem, ou seja, o quão interdisciplinar ou multidisciplinar é a pesquisa, os trabalhos desse autor. Em seguida, vamos abrir uma terceira métrica e eu posso saber também tudo sobre colaboração. Vamos agora sobre visualizações. Quão podemos visualizar aqui a quantidade de visualizações desse autor ao longo dos anos. Lembrando que eu posso personalizar o intervalo de tempo sempre na parte superior esquerda da tela. Então, de acordo com as minhas demandas de análise, eu personalizo o intervalo de tempo. Então, agora eu tenho a informação aqui de que esse autor que eu estou analisando para futuro recrutamento e seleção, ele tem mais de 76 países citando os trabalhos desse autor. Ele publica em 17 diferentes áreas de conhecimento e tem mais de 5.200 visualizações nos seus trabalhos nesse período de 2010 a 2024. Então, essa é uma forma de combinar métricas, a mesma, a mesma informação que temos por gráfico em chart, temos a visualização por tabela. Podemos selecionar essa visão heatmap, que ressalta as informações mais expressivas, e podemos, na seta em azul,
modificar as métricas de acordo com a minha necessidade de combinação de métricas. Então, eu trouxe somente um exemplo de como podemos combinar métricas para conhecer a fundo, em profundidade, o desempenho de um autor, um pesquisador. Eu espero que esse vídeo tenha sido de utilidade. É importante e imprescindível explorar todas as opções que estão listadas na seção de explorar, porque tem muita coisa interessante para ser explorado acerca de um perfil de um pesquisador. E ficamos à disposição para qualquer consulta e até a próxima oportunidade.